a gente vai conversar um pouco sobre uma situação que atinge muitas empresas. E quando ela atinge o micro e o pequeno empresário, ela prejudica bastante, ela pesa mais para esse micro e pequeno empresário. Mas em muitos casos, que a gente sabe por aí, é uma estratégia até da empresa de captar recursos para os seus proprietários, com aquela visão de enxugar a empresa como se fosse um bagaço, e lá no fim ele receber um prêmio da justiça. Eu tenho certeza que quando criaram a recuperação judicial, foi com o intuito de preservar postos de trabalho. Entende? Claro. Empresas grandes que andavam mal e tal, isso aí há 30, 40 anos atrás. Acho que o objetivo foi esse, a ideia foi muito boa. Com certeza, priorizar o financeiro do trabalhador. Do trabalhador. Só que isso aí, a gente percebe que com o tempo, isso aí virou o que o empresário que não recebe os seus créditos, isso aí pra gente, para não entrar num vocabulário muito chulo, é uma vigarice institucionalizada. Entende? Porque as empresas, quando elas começam a ir mal, e tem muita empresa, esse que é o meu grande problema, tem muita empresa que foi herdada. O pai lá tinha o seu jeito de trabalhar, fez a empresa crescer e tal, faleceu o pai, cai na mão, a gente tem exemplo disso, cai na mão de alguns dos filhos. O pessoal não moderniza a empresa, não faz o tema de casa. E o que ele pensa? Estamos indo mal, acho que não vai dar para segurar. Aí eles dão, é isso que acontece. Eu sei que algum jurista vai dizer que não é bem assim, entende? Vão ter os argumentos dele, mas os caras dão um calote no mercado. Eles vão lá, compram o que querem, não pagam o governo, não pagam os direitos trabalhistas dos funcionários, eles espremem o que dá, como a gente falou anteriormente. Depois eles vão para a justiça. Bom, agora é o seguinte, ou a justiça me dá o direito de fazer uma recuperação judicial, ou eu fecho as portas e vou me embora. Normalmente, o que se sabe, e isso tem alguns exemplos, eu não vou citar nomes aqui, porque não vou citar nomes de empresa, mas tem algumas que, antes de dar esse calote, eles fazem aquela venda fictícia, né? Uma holding de não sei aonde, um grupo empresarial. A chamada estratégia de proteção patrimonial. Exatamente, e passam pelo nome de um laranja, que eu não vejo outro nome melhor, porque eles sabem, se lá na frente não der certo a estratégia deles, fecha, dá um tchau para todo mundo, né? E seguem a vida deles de outra maneira. É isso que eu digo. Um dos casos que a gente está envolvido... Um dos processos. Também não vou citar a empresa. Claro, por favor, não. Mas eles têm no processo 612 credores. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2021, teve 57 empresas que entraram com recuperação judicial. Entraram com pedido. Com pedido, 57. O que acontece? Vamos também arredondar os números para baixo. Vamos falar que 50. Desses 50... Se 300 credores em cada processo, sim, isso aí dá 15 mil credores. 15 mil credores. Entendi. Que estão esperando para receber. Aquela alegação de que a recuperação judicial foi para preservar postos de trabalho, ela já caiu por terra há muito tempo. Porque essas empresas, normalmente, elas tinham, no seu auge, 600, 800 funcionários, mas quando elas vão para a recuperação judicial, eles não têm 10% desse número. Eles já enxugaram, mandaram gente embora, não pagaram, fizeram uma lambança, e é muito pouco funcionário que tem na empresa. Enquanto isso, essas 15 mil empresas aqui, se nós colocarmos 20 funcionários só, vamos botar 20 postos de trabalho em cada uma dessas 15 mil empresas, vai dar 300 mil postos de trabalho. Só no ano de 2021. Entende? E aí alguém pode alegar, não, mas que isso não significa que a empresa vai quebrar. Isso não garante que a empresa vai quebrar porque não recebeu.
mas a empresa não consegue crescer. Algumas, o montante é tão grande E às vezes não consegue honrar que os seus tem que compromissos. reduzir. Eu vou te falar a verdade, a Suspampa, nós, por causa do calote que a gente tomou, está tomando, né? Sim. Espero que a justiça seja justa. Já A gente houve, já. reduziu 50% Da equipe de trabalho. da equipe. São pessoas E é que estão muito- procurando emprego agora. É muito, assim, é muito triste, até desgastante, tu ter que mandar embora um funcionário que não fez nada de errado. Que a culpa não é dele. Entende? Sim. Mas pra gente não chegar ao ponto desses espertalhões que Fechar as enxugaram a empresa, portas e... a gente é obrigado a dispensar. Porque eu sei que a OAB, a intenção da OAB é deixar as coisas dentro dos seus filiados, dos seus membros, deixar equilibrada. Seguem uma cartilha, seguem umas normas de trabalho, mas é para deixar as partes equilibradas. A recuperação judicial, ela é totalmente desequilibrada. Entende? São centenas de advogados que lutam pela causa do credor, dessas micro e pequenas empresas, que voltam aos seus contratantes e dizem, olha, Não tem o que fazer. não temos o que fazer. Estamos de Entende? mão amarrada. Porque essas empresas, a recuperação judicial, eu vejo ela como um prêmio. Como um prêmio, entende? O que a justiça faz? Que só um ganha. Só um ganha. O que a justiça faz? Ah, tu não pagou um monte de gente. Tu não pagou os tributos dos funcionários. Tu não pagou Os impostos. Tu não pagou. Então vou te dar um prêmio. Recuperação judicial. Tu pode ficar mais uns 5, 10 anos enrolando por aí, porque a gente sabe que menos de 5% das empresas, Isso é verdade. menos de 5% das empresas que entram em recuperação judicial, elas realmente Elas se saem da recuperam. recuperação judicial. Entende? Sabe por que elas não se recuperam? Porque o objetivo não é recuperar. Entende? Explicaram o que a gente fez de errado. Porque antes deles irem para a recuperação judicial, não quero falar no meu caso específico, Sim. a gente veio aqui falar uma coisa mais ampla. Mas no nosso caso, nós fizemos a cobrança judicial, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, averbamos um patrimônio do devedor e a recuperação judicial assim, não, para tudo. Para tudo, porque estão em recuperação judicial. Não pode tomar nada, nenhum ativo deles. É um prêmio. Eles ganharam um bônus, um prêmio. Entende? O processo de recuperação judicial, me parece que ele vale mais do que uma decisão judicial. Porque eu já tinha uma decisão. A Entende? teu favor. E isso acontece com muitas empresas. Se fosse um caso isolado, eu não estaria aqui. Entende? Sim. A intenção, principalmente a minha, é de mostrar para outros pequenos, e micro e pequenos empresários, Que tem mais que gente sofrendo. muita gente mais nesse- gente sofrendo. É aí. muita gente nesse barco, entende? Que tá afundando, e a justiça não faz nada. Para vocês entenderem um pouquinho, eu tô falando sempre do lado do micro e pequeno empresário. E do credor. Entendeu? Aqui eu não sou, que nem eu falei da área do direito, não sou expert em recuperação judicial, não. Eu tô querendo mostrar o que acontece com essas pequenas O empresas. que tu está vivenciando na prática. Eu não quero falar especificamente do nosso caso, da Suspampa, tá? Mas porque eu falando desse caso, eu estou falando no mínimo de 602 credores, 300 empresas. Olha o absurdo que acontece. Quando essa empresa, e não é só com a gente, olha o que acontece. Quando eles estavam nos devendo, a gente ficou um ano tentando negociar, né? Era um Tentando valor, cobrar, parcelar, um valor, desconto, mais de né? 100 mil, né? Hoje está, sei lá, acho que mais de 150 mil, que eu olhei no processo. Mas a gente tentando negociar, um ano ficou essa negociação, e não, porque, nós vai estamos para pagar. receber, vai dar, não sei o que, e ganhando tempo e essa situação. Quando a gente viu que não ia dar mais, a gente colocou eles no cadastro de inadimplente do Serasa, entende? A gente colocou eles lá, Protestou, tudo. protestamos, colocamos no Serasa. Tava lá o nome dele no Serasa. Passou uns 6 meses, mais ou menos, eu acho que foi quando eles entraram com a recuperação judicial, alguma coisa desse sentido. A gente pesquisando lá no Serasa de alguns clientes e tal, vamos ver como é que eles estão. Eles estavam limpos no Serasa. Tinham saído o nome deles do Serasa. Pô, o que a gente fez? A gente paga o Serasa para consultar o cadastro deles e também incluir aqueles maus pagadores, né?
aqueles que não nos pagam. Sim. Ligamos pro Serasa, então um protocolo, não sei o que, fizemos lá um processinho para em 5 dias úteis ele nos dar a resposta. Não nos deram, 5 dias, 10 dias, não recebíamos a resposta. O que acontece? Eu digo, cara, os caras estão com o nome limpo de novo, eles nos devem 150 mil e vão continuar comprando e fazendo o estoque deles, tá? Até que uma hora vai ser lá, vai explodir. Aí depois saiu, entraram em recuperação judicial, entende? Então, só isso aí, cara, eu já digo, como é que a justiça... Porque a justiça, provavelmente sem querer, mas auxilia os caras a continuar dando o calote. Sim. O que me indigna, na verdade, não é o calote propriamente. Porque todo mundo que tem qualquer comércio, uma empresa qualquer, diariamente a gente se cuida dos picaretas. A gente se cuida do golpista, entende? Então, a gente tem algumas ferramentas, o próprio Serasa, outras ferramentas que a gente tem para tentar ver, né, se aquela empresa existe, não existe, se é idônea, se não é, entendeu? O golpe a gente está todo dia brigando contra ele. O que nos indigna é a justiça dar um aval. Balizar esse tipo Entende? de coisa. Quando a justiça diz, pode ir lá dar o golpe, continua dando golpe. Vocês ficaram devendo todo mundo. E outra coisa, uma coisa também que me diz se é justo ou não. Vou pegar o nosso caso para não dizer que eu estou fazendo fake news, tá? Uma dívida de 150 mil que a gente teve que fornecer para essa empresa que está em recuperação judicial. 150 mil. A gente pagando 11% de imposto para o governo, tá? A gente pagou mais de 15. Pagamos 15, 16 mil. Quando a justiça diz que eles não precisam nos pagar, porque eu vou te dizer, é isso que... nós vamos tocar nesse assunto dos escritórios de recuperação judicial, e a recuperação que eles elaboram, como nesse caso, eles queriam primeiro 90% de desconto da dívida. De perdão. Aí mandaram para o juiz com 80%. Cara, esses 150 mil, a gente pagou imposto, o governo já botou no bolso o nosso imposto. Se a gente vai pagar 10%, vai receber 10% da dívida, seria justo que o juiz dissesse, vocês têm um crédito desse imposto de 150 mil de imposto que vocês já pagaram. César, boa sorte nessa empreitada, a gente volta a falar disso com certeza, vamos tentar trazer mais gente pra gente ver outros pontos, mas te desejo boa sorte nessa empreitada, que eu sei que é difícil, nessas duas empreitadas, a primeira empreitada que é empreender aí, né, a Suspampa se mantendo firme, e a segunda empreitada que é esse processo, né, infelizmente, de recuperação judicial. Eu, na verdade, Vinícius, eu que agradeço, né, o convite por estar aqui, agradeço o Cássio também pela colaboração. A minha intenção é o seguinte: nós já estamos numa situação que se perdeu, perdeu. Sim. Entende? Sim. E a gente fica lá esperando a justiça ser justa, sim, mas se perder, perdeu. A intenção é evitar que aconteça... evitar problemas futuros. Se é Rio Grande do Sul adentro aí, sim, tá? Evitar essas injustiças que possam ainda continuar acontecendo e que vão continuar se nada mudar. E que muita gente ou não aumenta o seu quadro de trabalho, ou tem que dispensar funcionários. Hoje em dia se perde postos de trabalho por causa da recuperação judicial. Aquela premissa primeira lá, que vamos salvar os postos, é tudo balela.